Oséias capítulo 13. A tua ruína, ó Israel, vem de ti, e só de mim o teu socorro. Versículo 9. Mediante a apostasia e a idolatria, Israel se afastou de Deus e levantou para si ídolos segundo o seu conceito. Ignorando os mandamentos inaugurais, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo capítulo 20, versículos 3 ao 4. Sacrificavam a seus ídolos e até beijavam bezerros. Cegos para enxergar a sua condição miserável e fatalmente destinada à destruição, os filhos de Israel insistiam em permanecer distantes do Senhor e alheios à voz profética. Como presas fáceis rapidamente caminhando em direção às feras do campo, logo colheriam o resultado de sua insensatez. Enquanto pecavam mais e mais, transgredindo abertamente a lei divina, Deus se revelava a eles como o Senhor teu Deus. Em cada advertência havia uma extraordinária medida de bondade e misericórdia. Que não havia outro Deus e que não havia outro Salvador era a verdade que libertaria o povo da escravidão do pecado, caso dessem ouvidos a Deus. Do deserto a Canaã, o Senhor trouxe à lembrança a fidelidade de sua aliança e a facilidade com que seu povo dele esquecia. Quando em apuros, clamavam a Deus por livramento, mas uma vez fartos, eram vencidos pela soberba e voltavam ao seu estado de trevas anterior. O Salmo 107 reflete bem a condição de Israel e a misericórdia divina. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamavam ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduzia-os ao caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Os que se assentam nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Salmo 107, versículos 4 ao 7 e do 10 ao 13. Através de Jesus Cristo, Deus proveu ao homem o livramento de suas tribulações. O Filho de Deus tomou sobre si o nosso pecado armazenado e nos chamou das trevas e das sombras da morte para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Israel não precisava testemunhar mais milagres no céu e na terra, e sim que o maior milagre de todos fosse realizado nos corações, a genuína conversão. Eu os remirei do poder do inferno, disse o Senhor, e os resgatarei da morte. Onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Essa era a obra que Deus desejava operar no meio do seu povo. Essa é a obra que Ele está realizando no meio do seu último povo. Todo aquele que houver rejeitado a Cristo e sua obra substitutiva levará sobre si a sua culpa, e sobrevindo o vento do Senhor com as 7 últimas pragas, Apocalipse capítulo 7, versículo 1, Apocalipse capítulo 16, sentirá dores como a de parturiente. Rejeitaram a palavra de Deus e não deram ouvidos aos testemunhos inspirados, portanto, serão como palha que se lança da eira e como fumaça que sai por uma janela. Ainda assim, antecedendo esse tempo, pouco antes de se fechar a porta da graça, muitos que haviam empregado grandes esforços em lançar por terra as verdades das Escrituras e difamado os escritos de Ellen White, terão seus olhos abertos ao contemplar as cenas finais e o testemunho fiel e verdadeiro do remanescente de Deus, unindo-se a Ele como última força combativa. Como últimos soldados de Cristo Jesus,
A nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, versículo 12. Isto é, contra Satanás e seus anjos. Uma luta que, se desferida pela força do braço humano, já teria nos esmagado. Mas porque o nosso Redentor pisou na cabeça do nosso adversário, nem a morte poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 a 55. Logo as profecias de Isaías e Oséias se cumprirão, que pela graça de Deus façamos parte do seleto grupo dos que venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, versículo 11. Oremos, amados. Ó Senhor, que triste a profecia contra os que dão as costas a Ti. Tantas oportunidades tens nos concedido. Ajuda-nos a não andarmos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Queremos ser transformados na Tua volta, ou estar entre aqueles que ressurgirão na primeira ressurreição. Quer vivamos, quer morramos, sejamos sempre Teus, Pai. Até lá, santifica-nos por Tua palavra, purifica o nosso coração e que nada neste mundo nos afaste de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, redimidos pelo sangue do Cordeiro. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.